E aí galera, beleza? Então, primeiro, como eu tinha prometido, esse vídeo não demorou tanto, viu? Eu vou tentar ajeitar aí, passar a fazer vídeo com mais frequência. Então eu vim fazer aqui a ideia que eu tinha falado, que eu vou fazer meio que uma análise da verossimilhança dos poderes do Homem-Aranha. Mas meu objetivo não vai ser explorar muitos aspectos físicos, fisiológicos, etc. Qual seria a chance de ser verdade, essas coisas assim. O que eu vou aqui, na verdade, é fazer uma análise da verossimilhança em relação às aranhas. Será que o Homem-Aranha é tão aranha assim? Ou eles inventaram os poderes genéricos ali e chamaram de aranha? Então vamos lá. Primeiro, como eu expliquei naquele meu primeiro vídeo sobre os aracnídeos, existem mais de 46 mil espécies de aranha. Então as aranhas têm muitas formas, muitos tipos, eles são um grupo muito diverso. Então não tem muito como dizer, tipo, isso aqui é de aranha, isso aqui não é de aranha. O que eu vou fazer aqui é que eu vou fazer uma abordagem sobre as características mais genéricas das aranhas, como a maioria é, como elas costumam ser, pontuar alguns casos, o grupo tal é assim e tal, mais ou menos por aí. E outra coisa também que acho que eles vão explicar é que o Homem-Aranha é um personagem com mais de 50 anos de existência, já foi escrito por diversos autores, passou por várias mídias, então os poderes deles também não é uma coisa muito definida, assim. Às vezes uma saga ganhou um poder que depois perdeu, ou então um autor simplesmente aumentou pra caramba os poderes dele alguma hora. Então tem essa questão assim. Eu vou também pegar os poderes mais genéricos, assim, os poderes mais próximos do original, como ele foi feito, e que as pessoas mais aceitam, os poderes mais típicos do Homem-Aranha mesmo. Eu vou começar aqui pelas teias, porque tecnicamente as teias não são um poder do Homem-Aranha. Na versão original, os quadrinhos e os novos filmes também estão assim, o Homem-Aranha ele não produz teia. Ele criou em laboratório, ele é um cara muito inteligente, um cientista, ele criou em laboratório teias sintéticas que ele faz e que ele bota no que ele chama de cartuchos de teia e encaixa nos lançadores que ficam no pulso dele. E aí com isso ele vai usando e ele tem que ficar recarregando toda hora e tudo mais. Porém, como a maior parte das pessoas assim, da minha geração tem a visão do Homem-Aranha muito dos filmes daquela trilogia do Tobey Maguire, e que nela ele tem o que chama de teias orgânicas, né? Ele mesmo produz as teias, eu vou fazer um comentário aqui rapidinho. Considerando essas teias orgânicas que ele produz no próprio pulso, o que isso tem assim relacionado às teias de aranha? Exceto o fato de ser teia, praticamente nada. Primeiro que teia, na verdade, não é a palavra certa, porque teia seria a estrutura entrelaçada que as aranhas fazem a partir dos fios de seda. O nome do material e dos fios é seda e não teia. Teia é quando ela está entrelaçada daquele jeito. E umas diferenças bastante importantes assim em relação a teias de aranha é, primeiro, como a maioria das pessoas já sabe, a posição do corpo. As teias das aranhas não são feitas nos braços das aranhas. Elas são feitas na porção terminal do corpo, nas fiandeiras que ficam ali próximo ao ânus. E sim, eu falei próximo ao ânus. As pessoas às vezes acham que é do próprio, assim, que é um orifício só que sai tudo. Não é, porque como fica tudo ali na porção final do corpo, as pessoas acham que é a mesma coisa, mas não é. E outra coisa é que as aranhas elas não atiram os fios de seda como o Homem-Aranha faz. Os fios são liberados pelas fiandeiras, mas eles precisam que alguma força puxe eles. E são basicamente 3 tipos de força que puxam normalmente os fios de seda das aranhas. Primeiro, as pernas traseiras, principalmente em aranhas que constroem efetivamente teias, né? Além de simplesmente fazer os fios, não são todas as que constroem teias, mas as que fazem, normalmente elas usam ali as pernas traseiras dela para manipular a teia. As pernas mais da frente, ela se segura na teia, e as pernas de trás ela vai manipulando, pega a teia que já está pronta, encaixa o fio de seda novo, vai guiando e vai usando assim. Outra força também que pode puxar esse fio, na verdade, é o próprio corpo da aranha. Uma coisa muito comum que elas fazem também é que elas tocam as fiandeiras no substrato, grudam com um adesivo e depois vão puxando ali o fio seco conforme elas vão andando. Principalmente isso é muito comum no chamado fio de segurança. Quase todas as aranhas fazem, inclusive aranhas que não constroem teias, como por exemplo as papamoscas, elas pulam muito, né? E é comum você ver, ela às vezes cai assim do nada e fica pendurada assim no ar. Por causa disso, porque sempre que ela tá andando, ela faz ali esse fio de segurança dela, que aí caso ela caia e tudo mais, ela tá ali presa, ela consegue se virar. Muitas aranhas, principalmente as jovens que acabaram de nascer, elas fazem um efeito que elas vão liberando os fios de seda aos pouquinhos e o vento vai puxando eles, vai aumentando esses fios e até que tem uma hora que, como elas são muito pequenininhas, muito levinhas, elas são levadas pelo vento. O vento ali puxando aqueles fios de seda é o suficiente para carregar a aranha toda. E esse é o principal tipo de dispersão das aranhas, é por isso que existem aranhas praticamente no mundo inteiro. Mas então agora, tendo falado das teias, vamos falar efetivamente dos poderes que ele recebeu lá com a picada da aranha. Primeiramente, ele tem uma fisiologia assim genericamente melhorada.
os músculos deles são mais resistentes, todos os tecidos, a pele, é tudo mais forte. Isso não tem nada de aranha, eles basicamente inventaram isso só porque eles queriam que ele fosse um super-herói e tal, e ser mais resistente, etc., era condizente ali para o que eles queriam. Mas uma curiosidade que vem a partir disso é que com essa fisiologia toda melhorada, uma das coisas que aconteceu foi que o Peter Parker, que usava óculos, passou a não precisar mais usar óculos. Isso é condizente com a ideia que eles inventaram, que eles melhoraram toda a fisiologia dele, mas não faz tanto sentido do ponto de vista de aranhas. Como eu expliquei também já no meu vídeo de aracnídeos, aranhas e aracnídeos em geral não enxergam muito bem. O principal sentido delas é mecanorrecepção, elas sentem a vibração das coisas. Então, botar o cara que foi picado pela aranha para enxergar melhor é uma coisa que não faz muito sentido. Só uma aranha ou outra, assim como por exemplo as salticídeas, né, que são as papamoscas, elas têm uma visão considerada boa, mas é boa também em relação às outras aranhas e os artrópodes, e dificilmente ela teria uma visão que seria comparável à dos humanos, mesmo que usava óculos. Então realmente isso não faria muito sentido. E uma coisa curiosa até é que teve uma saga que eu achei que ele passa a ganhar como um poder extra a visão no escuro. E esse era um poder que faria sentido. Em vez dele ter a visão melhor, ele ter uma visão no escuro faria sentido. Porque as aranhas, apesar de não terem a visão tão boa, elas enxergam, elas têm visão. E elas têm uma estrutura análoga à de outros animais também, como por exemplo gatos e animais noturnos em geral. Se chama tapetum lucidum, seria alguma coisa como tapete luminoso em latim. Que é uma estrutura no olho que ela reflete a luz que ela absorve. E isso faz com que ela capte melhor a luminosidade. Então, no escuro, ela tem uma visão razoavelmente melhor. Então, faria sentido que ele, que tem uma visão humana normal, picada por aranha, ganhasse talvez essa estrutura ou alguma coisa assim e passasse a ver melhor no escuro. Mas, sei lá, simplesmente melhor assim me parece meio arbitrário. Mas falando sobre os sentidos dele, etc., tem uma cena no primeiro filme com o Andrew Garfield, dos filmes novos, que ele tá no esgoto procurando o crocodilo e ele espalha vários fios assim de seda pelo esgoto, para ali no meio e acha onde está o crocodilo sentindo os fios que vibram. E isso sim é uma cena bastante verossímil. Eu acho que eles podiam pegar mais essa questão assim de imitar mais a aranha. Aliás, os filmes novos fizeram muito isso. Tem essa cena que é ótima, que ele sente pela teia, realmente como uma aranha mesmo. Tem outra cena quando ele tá lutando com o crocodilo, que ele envolve o crocodilo todo de seda, como as aranhas quando estão fazendo mortalha nas presas. Isso ficou bem maneiro também, essa cena. Mas voltando aqui ao ponto do vídeo. O Homem-Aranha tem também velocidade, agilidade e elasticidade muito aumentadas. E essas habilidades até que fazem sentido, tem a ver com a aranha. Realmente tem muitas aranhas, como principalmente as caçadoras de solo, como as da família Lycosides, Parasites, que elas correm muito rápido em relação ao próprio tamanho, então faria sentido que ele fosse rápido. Também, praticamente todas elas, como elas são caçadoras de tocaia, elas têm uma velocidade muito grande para capturar a presa quando elas estão ali paradas e a presa passa na frente. Então, velocidade é uma coisa que realmente faz sentido. E a agilidade e elasticidade, assim, ter pouca restrição de movimento dos membros, também é uma coisa que faz bastante sentido. Porque as aranhas também têm uma capacidade de movimentação muito grande de suas pernas e podem, inclusive, passar, às vezes, por buracos que você não acha que ela caberia ali quando você vê o tamanho total, mas ela se ajeita ali e entra bastante rápido. Então, essa habilidade faria sentido. A habilidade de saltar muito longe, a gente até poderia relacionar também com as salticídeas, né, as papamoscas, que elas pulam bastante, várias vezes o próprio tamanho. Então, se você adaptasse isso para o Homem-Aranha, faz sentido até que ele pule. O problema é que eu acho que talvez no Homem-Aranha, essa questão dele saltar longe, eles não tenham nem tanto relacionado com uma aranha que salte, e eles tenham colocado mais como uma consequência da super força. E a super força é um tópico que eu vou ter que comentar aqui com mais cuidado. É verdade que as aranhas são proporcionalmente muito fortes, podem carregar várias vezes o próprio peso, e essa foi a habilidade que eles passaram para o Homem-Aranha para justificar que ele tenha super força. O problema é que essa habilidade das aranhas talvez seja uma questão mais de escala do que realmente da fisiologia dos animais. Porque existe um princípio matemático que tem aplicações enormes na biologia, principalmente na questão de fisiologia, consequentemente evolução das espécies, que se chama Lei do Quadrado Cubo, ou como ela é normalmente chamada quando está sendo aplicada a sistemas biológicos, a relação superfície-volume. Esse princípio diz que quando um objeto é mudado de tamanho para maior ou para menor, a área das superfícies dele vai aumentar em escala quadrática, enquanto o seu volume vai aumentar em escala cúbica. Eu não vou ficar aqui explicando muito todas as consequências matemáticas disso, principalmente as aplicações disso para a biologia. Só isso podia render vários vídeos, porque são muitas.
mas eu vou usar isso só para explicar qual é a situação aqui nesse problema. É por causa desse princípio que os animais menores em geral, aracnídeos, insetos, etc., têm muita força relativa em relação ao próprio peso. Eles carregam muitas vezes o próprio tamanho. Porque se você pegar ali uma aranha com os seus feixes musculares e o tamanho dela e aumentar para o tamanho de uma pessoa, por exemplo, você vai aumentar a área transversal dos músculos, que é o responsável pela força, de forma quadrática. E o volume total dela vai aumentar ao cubo. Isso significa que quanto maior ela ficar, menos forte ela vai ser em relação ao próprio peso, ao próprio tamanho. Isso significa que se você pegar uma aranha e simplesmente aumentar ela com essa proporção para o tamanho de um humano, ela não ia ter toda aquela força que ela teria, mesmo que você não mexesse absolutamente nada na fisiologia dela. Se você simplesmente redimensionar o tamanho relativo dos músculos para o próprio peso dela, vai fazer com que ela talvez tivesse mais ou menos a mesma força que um humano, ou alguma força que seja bem menor, com certeza, do que elas são no tamanho pequeno delas. Então não faria tanto sentido você dizer que as aranhas carregam tantas vezes o próprio peso, então o Homem-Aranha também vai. Porque como ele é maior, ele provavelmente já tem a força proporcional, entendeu? Cai nesse pequeno problema. Então ele ser super forte faz sentido teórico, hipotético, né? Porque as aranhas são, mas na prática é meio que ele já tem a força equivalente. Outro poder bem característico do Homem-Aranha é o sentido aranha, que é basicamente a habilidade dele de antecipar perigos. Ele tá assim, se tem alguém indo atacar ele, ele consegue perceber aquilo e reagir muito rápido. Um pequeno parênteses aqui, assistam o meu último vídeo que fala de uma adaptação que estão fazendo desse sentido aranha para usar em humanos, que é muito maneiro. O sentido aranha foi um poder que talvez eles tenham inventado de forma meio arbitrária, só para ficar diferente ali, ele antecipar os perigos e tal, mas eles acertaram em parte. Como eu já expliquei quando eu estava falando da visão, as aranhas elas sentem muito a vibração através daqueles pelos que elas têm na pele. Então elas sentem a vibração do substrato, ou se elas estiverem na teia ou do próprio chão, elas sentem aquilo vibrar, e elas podem também sentir a vibração do ar. Então é possível que se tiver alguém ou alguma coisa indo em direção a ela, a própria movimentação do ar poderia alertar ela, e como elas têm realmente um tempo de resposta muito rápido, né? É só observar como elas fazem quando estão de tocaia e vão pegar uma presa absurdamente rápido. Então, somando os dois, faria sentido até dizer aí uma coisa como o sentido aranha, sendo comparável às aranhas de verdade. Então, se o Homem-Aranha tivesse esses pelos, são chamados tricobótros, ele poderia sentir as coisas vindo, né? E como ele já tem o tempo de reação dele, ele faria sentido ele ter esse sentido aranha. Isso só gera dois problemas. Primeiro, eu acredito que ele tenha que ficar pelado, porque a roupa vai impedir que os tricobótros mexam em relação às correntes de ar. Então, se ele tivesse de roupa, talvez ele perdesse o sentido aranha. E a outra questão é que isso poderia funcionar de uma forma bem objetiva, como a ideia básica do sentido aranha, de alguma coisa que tá vindo atacar ele reagir. Mas se você for ler algumas histórias do Homem-Aranha, cara, os autores foram aumentando esse poder do sentido aranha de forma absurda, a ponto dele poder sentir que o Galactus está vindo do espaço muito tempo antes, e ele poder até captar sinais de rádio, que ele usa isso como rastreadores. Então essa parte aí eu acho que ficou muito exagerada, e entre outras, se vocês forem procurar, tem outros exageros absurdos do sentido aranha, mas a ideia base é relativamente factível. E o último poder aqui que eu não mencionei é o poder de escalar paredes, que esse acho que nem precisa falar, né? Se a questão era comparar com a verossimilhança, tá bastante verossímil. As aranhas realmente sobem paredes, teto e tudo mais. O único problema é que isso gera uma situação parecida com a da força. Mesmo que eles tivessem as estruturas que as aranhas têm para segurar nas paredes, elas provavelmente não seriam suficientes para aguentar todo o peso dele. Inclusive fizeram aí uma estimativa e um ser humano precisaria de em média 40% da área do corpo grudando para poder gerar a força de aderência necessária para o próprio peso. Então, claramente, as mãos dele são muito menos do que eu precisaria. Isso considerando que ele use a mesma forma que as aranhas, que era o que seria de se esperar se ele foi picado por uma aranha e ganhou poderes de aranha. Mas existe um projeto de uma universidade que pegou esse princípio e tentou adaptar e melhorar, e eles já conseguiram fazer aí uma pessoa mais ou menos escalar uma parede usando esse princípio. Então dá para relevar aí e dizer que não tá tão errado assim, não. Mas então é isso, gente. Acho que a conclusão que podemos tirar aí é que o Homem-Aranha é mais ou menos aranha, mais ou menos as coisas meio inventadas aí, mas é um ótimo personagem, a gente consegue relevar esses errinhos aí.
Então, gente, eu tive que vir gravar aqui uma parte extra pro vídeo pra falar umas coisas que eu acabei esquecendo de falar na outra gravação, mas eu vou tentar não estender muito, porque já tá ficando longo pra cacete. Primeira coisa que eu quero falar aqui é sobre as teias. É que ficou faltando mais uma coisa que eu acabei não dizendo sobre as teias do Homem-Aranha, que também é mais uma coisa errada, que tem algumas cenas dos filmes que ele lança, tipo, um fio de teia, que se abre assim e vira uma teia inteira. Normalmente ele joga isso pra jogar os ladrões que acabou de pegar, alguma parada assim. Isso também tá bizarramente errado, né? A teia é feita fio por fio, com todo o trabalho, demora, ela vai fazendo aos poucos, tá? Ela não simplesmente joga a teia inteira e ela está magicamente pronta, toda perfeitinha, não. Mas outra coisa que eu tenho aqui pra falar é a favor do Homem-Aranha. Que eu falei que as aranhas não lançam teia, elas precisam que a teia seja puxada por alguma coisa, e isso em geral é verdade, por quase todos os casos é assim que funciona. Mas existe uma aranha que lança teia, que é a aranha cuspideira, Citodes, que ela lança alguns fios de seda pela quelícera. Não são fios únicos que ela vai usar para se pendurar, igual a Homem-Aranha faz, são, na verdade, ela lança alternando entre uma quelícera e outra, fazendo um zigue-zague, serve para capturar animais em voo, assim, ela joga pelos vários fios, o animal fica todo preso ali, conforme ele se sacode, ele vai se prendendo mais e tal, ele não consegue se mexer. E é assim que a aranha vai lá e morde e tal, e come ele. Então não é bem como o Homem-Aranha faz, mas não importa. Tem aí uma aranha lançando teia, é ponto pro Homem-Aranha. Principalmente se a gente for pensar nas versões novas dos filmes, principalmente, que eles não botam mais a aranha como sendo radioativa, eles botam que é uma aranha híbrida lá, modificada geneticamente, não sei das quantas. Então poderia dizer que tinha alguma coisa ali da Citodes. Pode botar que tinha alguma coisa também de insetos embiópteros que produzem seda nos membros, nas pernas da frente deles, usam para fazer a seda. Então, juntando isso tudo aí, é claro que não é assim que funciona a engenharia genética, tá? Não é montar Lego que você vai fazer ali o bicho igual você quer, como bota no Jurassic Park, essas coisas assim. Mas, botando isso assim, já fica pelo menos mais próximo do que se a gente ignorar que existem esses, assim. Já dá pra botar assim que ele é menos fantasioso, né? Tem aí um pouquinho mais, assim, das coisas mais de verdade aqui, ali que a gente pode forçar o Frankenstein e dizer que tá mais ou menos certo. E outra coisa que eu queria falar aqui é que como eu tô fazendo esse vídeo falando sobre o Homem-Aranha, né, eu imaginei que as pessoas pudessem me perguntar sobre aquele vídeo do Scientifically Accurate Spider-Man, que é uma musiquinha de paródia e tal. Então eu achei melhor já acrescentar aqui, falar sobre isso, pra já ficar tudo uma coisa só, um vídeo inteiro bem conciso falando tudo sobre o Homem-Aranha. Então vamos lá. A primeira coisa que eu já quero adiantar é que não, o Scientifically Accurate Spider-Man não é Scientifically Accurate, tem um zilhão de erros ali. Eu vou falar aqui de cada afirmação que eles dizem, dizer o que está certo e o que não está. A primeira afirmação que eles fazem no vídeo é que ele seria coberto de pelos do corpo inteiro. E isso é verdade, já falei aqui na parte dos sentidos, etc. E realmente, as aranhas são cobertas de pelo o corpo inteiro, então faria sentido dizer que o Homem-Aranha certo seria coberto de pelo o corpo inteiro. Outra coisa que dizem é que ele teria 4 pares de olhos. Apesar de ter algumas exceções, aranhas que não têm exatamente 8 olhos, a grande maioria tem 8 olhos, então, em geral, também tá bastante certo. Outra coisa que ele fala é que ela teria braços longos e esguios e pouca massa. Em geral, sim, as aranhas costumam ter braços bastante longos em relação ao corpo, são leves também para o tamanho. Acho que tem, se pegar algumas mais robustas, tipo caranguejeiras, elas já têm braços mais curtos, já são mais pesados. Tá, dá pra gente aceitar aí e dizer que essa parte ainda tá certa. Aí já começa a degringolar aqui quando ele fala que ele produziria a teia pela bunda. Aí cai naquilo que eu falei, né? Depende do que eles quiseram dizer com isso. No original ele usa a palavra ass, que dependendo da frase, às vezes eles usam, pode falar bunda ali como região, mas às vezes é especificamente o cu. Então, se ele estiver querendo dizer isso, tá errado. Mas se é só, tipo, como a região posterior ali da bunda, tá certo. Então essa fica assim meio mais ou menos. Eles usaram uma palavra pra fazer a piada e tal, depende do que eles quiseram dizer com isso, pode dizer que tá certo ou não. E é aqui que a parada vai toda pro cacete. A frase que eles usam é um fato científico, aranhas são gay. Quando eu vi isso, eu fiquei olhando, cara, de onde você tirou isso, cara? Isso não faz sentido nenhum. E aí eu fui procurar se eles davam alguma fonte, alguma coisa, e eles dão umas fontes lá bem cagadas, mas que seguindo essa fonte, eu cheguei num artigo lá, e a frase que eles citam, ele diz que comportamentos de corte, ou seja, aquela cena que a aranha vai acenando para outras coisas, é o começo ali de um encontro que poderia gerar uma cópula. Ele fala que esse comportamento de corte já foi observado entre machos de algumas espécies, acho que principalmente de Lycosidia e Salticide.
Mas uma das funções do comportamento de corte é justamente ter esse reconhecimento do sexo. Então teve ali a corte entre dois machos, eles viram, é macho, e pararam. Por isso que só tinham visto corte. Inclusive, no artigo que ele cita, ele diz claramente que antes daquele artigo, né, aquele artigo que estava falando sobre uma tentativa efetiva de cópula, mas que antes daquele artigo, eles só tinham visualizado corte. Então eles olhavam, o cara acenava ali, né, precisa de salticídio, eles têm tipo aquela aranha pavão, né, ele sacode um bracinho, sacode outro, tem umas paradas engraçadas assim. Mas eles começaram a fazer ali aquele display e tal, e aí viram, o outro também é macho, e pararam. Por isso que só viram corte. A função da corte é meio que essa. Mas aí no próprio artigo ali que tá falando isso, ele relata que o que ele viu é uma tentativa efetiva de cópula mesmo entre dois tetragnatídeos. Mas uma coisa que o autor mesmo fala mais pro final do artigo é que provavelmente isso aconteceu por uma falta de dispositivos para reconhecer o sexo entre as aranhas. Então, dizer que eles são gays está muito forçando a barra, sabe? O próprio cara que eles estão citando disse que essa tentativa de cópula provavelmente aconteceu porque eles não se reconheceram como dois machos. Então chegar e dizer, é um fato científico que aranhas são gays é uma forçação de barra muito grande. E a partir dessas coisas vão mais pro cacete ainda. Eles falam que você tem 250 aranhas na sua pele e que aranhas produzem leite. Você vai procurar de onde eles tiraram isso, eles citam um site chamado Spider Fun Facts, que a cara do site é essa. É um site que não tem nada, ele só tem tipo um fundo, uns gifzinhos e umas frases toscas que você vê claramente que essas frases são absurdas e que é um site de humor. E eles citaram aquilo como sendo, inclusive na mesma frase que ele fala que aranhas produzem leite, ele diz que elas são mamíferos. Cara, aranhas são mamíferos, você quer fazer um vídeo dizendo que vai ser certo cientificamente e pega de um site sem fonte nenhuma que diz que aranhas são mamífero. Pelo amor de Deus, cara, isso foi bem bizarro. Entre outras bizarrices desse site, eles dizem também que tem uma espécie de aranha que produz esmeraldas. Cara, pra você ver o nível da porra do site, os caras citando isso. E essa, quanto ao leite, eles além de citar esse site, eles citam também um artigo, que é um artigo falando sobre a estrutura bioquímica da seda. E aí, se você for no artigo procurar a palavra milk, leite, para ver se realmente aquele artigo diz alguma coisa sobre isso, a única coisa que eles falam é que um dos testes que alguém fez para tentar entender melhor as bases genéticas da produção da seda, eles meio que botaram genes de produção de seda em glândulas mamárias de cabra. Então, se você quiser forçar muito a barra para fazer piada, você pode até dizer que eram cabras que produziam seda. Mas dizer que a aranha produz leite foi surreal também. Outra coisa que foi uma forçação maneira, mas que até dá pra relevar em prol da piada, porque tem algum embasamento, é como ela fala bilhões de vezes ao longo do vídeo, que ela adora repetir que o pau dele cai. Então vamos ver isso aqui direito. Primeira coisa, aranhas não possuem pênis. Opiliões possuem pênis, alguns ácaros possuem pênis, mas aranhas não. As estruturas copulatórias de aranhas são os pedipalpos. No meu vídeo lá de aracnídeos eu falei da função dos pedipalpos em quase todos os grupos, mas eu não falei de aranha porque eu já tinha falado muita coisa de aranha, que o pedaço de aranha já estava enorme, e aí em prol do vídeo não ficar maior ainda e acabar ficando inassistível, eu cortei essa informação para ficar melhor. Mas os pedipalpos das aranhas machos, eles têm uma estrutura na ponta chamada bulbo copulatório. É até bem fácil de reconhecer uma aranha macho, porque a ponta do pedipalpo vai ser inchado assim, vai ter meio que uma bolinha. E aí é porque essa estrutura eles usam para meio que sugar o esperma por ali e injetar na fêmea. E a base certa do que o vídeo fala é porque existem algumas aranhas que quando elas injetam o esperma na fêmea, elas quebram ali a ponta do pedipalpo para meio que tampar ali, criar uma barreira ali no buraco para impedir que outros machos copulem com ela. E aí isso garante que os filhos ali da próxima postura de ovos são dele. Então realmente é o órgão sexual dele que sai um pedaço, ainda tá um bocado distante de falar o pau dele cai. Mas ok, dá pra dizer aí que em prol da piada ficou isso aí mesmo. E a última coisa que eles falam além disso é que no final do vídeo ele fala que a digestão delas ocorre fora da boca. E isso é verdade, realmente. As aranhas elas não comem, elas não mastigam e engolem sólidos. Elas jogam enzimas digestivas ali no que ela tá comendo e meio que bebe o suquinho de canudinho, sabe? Suga aquilo ali de volta. Então a representação que eles botaram ali no vídeo tá ok, tá bastante certo. E por último eu queria esclarecer aqui que eu não vejo problema nenhum
em uma peça de entretenimento não ser cientificamente correta 100%. Os próprios quadrinhos do Homem-Aranha não são, e eu gosto pra caramba, eu leio quadrinhos, não só do Homem-Aranha, eu leio vários quadrinhos que não tem nada de cientificamente correto. O problema é quando você pega isso e você faz um vídeo Homem-Aranha cientificamente correto, e o vídeo não é cientificamente correto, aí tá errado. Porque aquelas pessoas que não entendem de ciência, mas gostam do assunto e tal, vão ver o vídeo e vão pensar, olha que maneiro, isso aqui é cientificamente correto. E aí você tá propagando aí um bando de desinformação e gente que vai ficar repetindo aquilo achando que é verdade e não é. Mas então é isso, era o que eu queria falar aqui. Vocês viram que esse vídeo não demorou tanto quanto o outro, eu tô tentando ajeitar aqui o padrão, daqui a pouco eu consigo chegar em um vídeo por semana, não sei exatamente daqui a quanto tempo, mas espero que não falte muito. Então, valeu, até o próximo vídeo.